Olá, gente! O sistema sensorial é o nosso principal meio de comunicação entre o nosso cérebro e o mundo exterior. É a partir desse sistema sensorial que vão ser captadas informações do tipo cores, distância, volume, textura, peso, sons, sabores, entre tantas outras. Essas informações vão ser transformadas em estímulos elétricos e serão registradas no nosso cérebro, traduzindo respostas para quando a gente precisar. Quanto mais informações, quanto mais registros eu tiver, eu conseguir realizar, maior será o número de informações que serão guardadas pelo nosso cérebro. A primeira coisa que o sistema sensorial vai fazer, então, é registrar a informação. Sair registrando a minha visão, a minha audição, o meu paladar, o tato. São sentidos que vão registrar tudo que está nesse universo e vão encaminhar essa informação para lá. Além do registro, nós vamos ter também a modulação. A modulação nada mais é a intensidade com que nós vamos perceber esses estímulos, que nós vamos perceber o que está ao redor. Então, a temperatura, o volume do som, a intensidade da luz, o nível de toque, se aquele toque foi um carinho, se aquele toque foi uma agressão. Então, tudo isso vai ser transformado, isso é uma intensidade. E isso também vai gerar uma resposta. Além da modulação, eu tenho também o que nós chamamos de discriminação. Eu vou discriminar, aprender a discriminar. O som que eu estou ouvindo é de um gato ou é de um cachorro? Esse cheiro é um alimento que eu posso consumir ou eu não posso consumir? Então, esse perfume me é agradável ou não me é agradável? O próprio tipo de toque que eu estou tendo. Como é que eu discrimino isso? Isso é prazeroso, isso não é prazeroso? Então, a discriminação é uma outra característica também do sistema sensorial. Então, o sistema sensorial ele é basilar para a aprendizagem. Se houver problema no sistema sensorial, muito provavelmente essa pessoa vai ter alguma dificuldade de aprendizagem. Se ele tem dificuldade com a modulação, por exemplo, ele não percebe a intensidade, ou porque aquele sinal foi muito fraco, ela não consegue perceber aquele sentido, aquele estímulo, e aí ela vai fazer, essa criança, essa pessoa, ela vai fazer uma busca para despertar esse sentido. Então, aquela criança que pega em tudo, mexe em tudo, não fica nada quieta, toca nas pessoas o tempo todo, ela faz o que a gente pode estar chamando de uma busca sensorial. Ou aquela resposta é tão intensa, aquele nível de luz é tão intenso, aquele nível de som é tão intenso, que ela também vai provocar um comportamento inadequado, uma resposta inadequada. Um ou outro comportamento vai colocar essa criança, muitas vezes, no estado de defesa. E em estado de defesa, o processo de aprendizagem é totalmente comprometido. Em estado de defesa, é totalmente comprometido porque o organismo, quando sabe que estamos em perigo, em algum nível de perigo, então ele vai promover a produção de algumas substâncias, como por exemplo o cortisol, que é nada mais, nada menos que uma substância de defesa. Ela vai acelerar os batimentos cardíacos, vai fazer com que o fluxo sanguíneo passe para as extremidades, porque o recado que o cortisol vai dar para o organismo é: você está em um perigo, então ou prepare-se para correr ou prepare-se para defender-se. Uma pessoa no estado constante de defesa vai gerar um estado de estresse muito grande e aí não vai ter capacidade suficiente para ter atenção, concentração, memória, vontade, desejo de estar naquele lugar, que são elementos essenciais para que a aprendizagem aconteça. Então, nossas crianças que estão dentro do transtorno do espectro autista, muitas delas têm desregulação do sistema sensorial. É extremamente importante a intervenção da terapeuta ocupacional. É extremamente interessante que a escola reconheça, conheça e saiba dos déficits sensoriais que podem acontecer, que alguns comportamentos podem estar relacionados muito mais com estas questões do que exclusivamente porque aquela criança não aprende. Mas detalhe, os transtornos do processamento sensorial, eles não acontecem apenas com as crianças que têm algum transtorno, mas as crianças ditas neurotípicas também podem ter alguma desregulação sensorial. É importante estar atento. Nesse momento de volta às aulas, vamos ter atenção com alguns detalhes como esses.
tá certo? Prestar atenção de como elas estão registrando, como estão modulando, como estão fazendo a discriminação, se estão fazendo e de que forma isso está impactando na aprendizagem, beleza? Eu estou deixando para vocês aí perceberem uma pirâmide, nós chamamos de pirâmide de aprendizagem de William Schellenberg, em que ele coloca na base dessa pirâmide as questões sensoriais, depois o sistema sensorial, depois ele vai falar também das questões motoras, que vai ser um assunto que nós vamos discutir. E até o fim desses pequenos momentos que eu vou fazer aqui sobre o sistema sensorial, nós teremos a visita também de uma terapeuta ocupacional esclarecendo, né, mais algumas dúvidas, trazendo conhecimento mais aprofundado sobre isso e quem sabe a gente até faz uma live para vocês tirarem as dúvidas, né? Eu acho que é muito importante a gente conhecer como é que se dá todo esse processo do conhecimento dentro do nosso organismo para garantir que a aprendizagem seja efetiva e, mais que tudo, prazerosa, tá bom? Um beijo nos corações. Tchau!